primeiro: Deus, tenha misericórdia da minha vida, me usa para falar com meus irmãos através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e peço a tua bênção. E quem concorda, diga amém, diga graças a Deus. Eu lhes asseguro, Jesus falando, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Eu lhes asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Pois bem, Jesus está conversando com um grupo de pessoas e ele está falando, usando a figura das ovelhas e do pastor para facilitar a compreensão. Quando ele faz uso dessa figura de linguagem, a intenção dele é que fique o mais fácil possível para se compreender. Porque a Bíblia ela tem que ser ensinada de um jeito que a pessoa compreenda. Ainda ontem estava sentado com o Sidney, conversando, estudando a Bíblia junto, e conversamos bastante coisa, e ali ele fez as perguntas dele, a gente foi conversando e foi entendendo alguma coisa, eu não sabia que era assim. A Bíblia ela tem que ser compreendida, nós precisamos compreender, porque nós vamos precisar dela para termos uma vida vitoriosa, nós vamos precisar da Bíblia para andarmos em vitória. Não dá para andar em vitória sem a Bíblia. Quem não gosta da Bíblia tem dificuldade para andar em vitória. Quem não gosta da Bíblia tem dificuldade para andar no dia a dia. Aliás, quem não gosta da Bíblia está sempre dando cabeçada, uma após a outra. Jesus, então, ele procura facilitar o máximo possível para que as pessoas compreendam a conversa. Aí ele usa a imagem, a figura da ovelha e do pastor. E aí ele fala: aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Vou repetir o que eu já falei. Ele está usando essa figura de linguagem para facilitar. O assunto não é ovelha. O assunto não é pastor de rebanho. O assunto são homens e mulheres, como eu e você, que precisam da ajuda de Deus. Todos nós precisamos da ajuda de Deus. Todos nós precisamos da ajuda de Deus. Aí aqui ele fala assim, existe o aprisco onde as ovelhas ficam, e no aprisco tem a porta, está escrito ali no verso 1. Mas existem aqueles que não entram pela porta. Com outras palavras, vou usar uma expressão que você já deve ter ouvido alguém dizer, eu já até disse talvez também. Se não entrou pela porta, ele entrou por outro lugar. Ele pulou cerca. Já ouviu falar de pular cerca? Quem já ouviu falar sobre pular cerca? Pois bem, é disso que está falando. Ele está falando, aquela pessoa que gosta de pular cerca, ela é considerada ladrão, assaltante, do mal, errada, equivocada. E tem gente que vive pulando cerca, irmão. Aí a pessoa ela quer viver uma vida abençoada. Nós estamos conversando sobre manter as portas abertas, sobre ter as portas abertas. E o texto vai nos mostrar que as portas estão abertas para que todos nós possamos entrar e sair, achar pastagem. Mas tem gente que insiste em pular a cerca. Fala para quem está pertinho de você assim, pular a cerca não é legal não. Fale assim, que bom que você não pula a cerca, né?
Graças a Deus que você não pula cerca. E pronto, Deus achou eu aqui no meio. Não, irmão. Deus te trouxe aqui, irmã, para dizer assim, olha, existe o jeito certo e o jeito errado de viver. Uma pessoa que quer andar em vitória, ela precisa aprender a viver do jeito certo. Se não entrou pela porta, pulou cerca. Se pulou cerca, vai dar ruim. Uma hora ou outra vai dar ruim. Por isso que tem muita gente vivendo dificuldade, enfrentando dificuldade, passando por dificuldade no dia a dia. Por isso que tem muito casal que, assim, ó, um não vê a hora de pegar o outro e dar uma panelada na cabeça do outro. É por isso que tem muito funcionário, muito colaborador dentro de uma empresa, que o patrão não vê a hora que essa pessoa vai embora da empresa, porque tem gente que insiste em fazer as coisas do jeito errado. Então ele não está falando, vou repetir, para ficar claro, ele não está falando de ovelha, ele não está falando de pastor, o negócio não é a agropecuária, nem sei qual que é o nome que se dá para cuidar de ovelhas, né? Estou falando aqui agropecuária, por cuidar de animais. Ele não está falando disso. Ele está falando sobre pessoas terem uma vida ajustada, sobre pessoas terem uma vida arrumada, sobre pessoas terem uma vida equilibrada, que é tudo que eu e você nós queremos. Você quer que o seu casamento seja uma bênção, sim ou não? Que sim, fraquinho. Vou falar de novo, acho que você não entendeu. Você quer que seu casamento seja uma bênção, sim ou não? Sim. Até o solteiro falou sim agora. É assim que tem que ser. Pô, você quer que sua vida profissional seja uma bênção, sim ou não? Sim. Sim. Você quer que a sua vida espiritual seja uma bênção, sim ou não? Sim. Pois então, nós já sabemos que para viver na bênção, nós não podemos ser aquele tipo de gente, aquele tipo de pessoa que pula cerca. Com outras palavras, que procura os jeitinhos. Dá um jeitinho para viver a vida. Nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que vai dando umas escapadinhas. Não, pode deixar, que eu sei como eu faço, eu sei fazer, deixa para mim. Nós não podemos ser pessoas que pulam a cerca. Nós não podemos ser pessoas que dão um jeitinho. Nós não podemos. Pode ser que o colega, o vizinho, o parente, o familiar pule, mas nós não podemos pular, amém? Fala assim, ó, Senhor Deus, obrigado porque existe uma porta. E eu vou passar pela porta para andar em vitória. Pular cerca de jeito nenhum. E ó, irmão, e olha que tem gente que... aqui não acontece. De manhã tinha gente que já chegou a pular cerca na vida, e enroscou a roupa na cerca, e rasgou a roupa, aí expõe toda a vergonha da pessoa, né? Então, quem pula cerca está correndo risco de ser exposto, de ter a vergonha exposta. Você está entendendo, sim ou não? Ótimo. Então, segue a leitura. Ele diz assim, ó, verso 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem que é o pastor das ovelhas? Quem jantou? Quem não jantou? Vou montar um carrinho de cachorro quente ali na frente. Vamos de parceria, ô Elisângela? Nós vai ficar rico, esse povo vem tudo com a barriga vazia para cá. Quem é que é o pastor de ovelhas? Aquele que entra pela porta. Está falando de pastor, sim ou não? Sim ou não? Não. Ele está usando a figura do pastor para facilitar a compreensão, mas não é. É para facilitar a nossa vida. Então ele está usando a figura do pastor de ovelhas.
Aquele que entra pela porta é o pastor da ovelha. Com outras palavras, aquele que procura fazer a coisa do jeito certo é aquela pessoa que está preocupada em cuidar daqueles que estão à sua volta. Pai, mãe, você é o pastor na sua casa. Você é o pastor dos seus filhos. Você é o pastor das suas ovelhas. Seus filhos não são ovelha, nenhum deles faz berré, sei lá como que a ovelha faz. Mas eles não fazem. Mas você é o pastor das suas ovelhas. Se você é o pastor das suas ovelhas, então logo o texto ensina para nós que você não pula a cerca, você entra pela porta. Você é o pastor das suas ovelhas. Você cuida dos seus filhos, das suas filhas. Irmão, você é o pastor lá na sua casa. Você cuida da sua esposa. É você que cuida. Eu até conversei de manhã com o pessoal, andei falando da minha esposa, da pastora Márcia. Ela não estava ali mesmo de manhã, aproveitei para falar dela, porque agora ela está, agora eu falo de mim, não falo dela, né? Por esses dias eu vou assistindo as mensagens, eu estou ministrando, eu preciso estar sendo ministrado. Eu vou repartir com vocês, eu tenho que ter o que repartir. Então, vou assistindo mensagens. Assisto 1, 2, 3, 4. Segunda-feira eu assisti mais umas 4 mensagens, se eu não estiver enganado. Ou foi 4 ou foi 5, eu vou arredondar para baixo. E a sequência eram mensagens falando da família. E vou falar para você, irmão, uma verdade. Deus falou comigo ali. Porque eu queria ouvir Deus falar. Eu confesso que tinha hora que eu falava, eu vou sair fora desse lugar aqui. Vou desligar esse computador e vou embora. Eu estava lá fazendo algumas coisas. Verdade, Leandro. Tinha hora que eu estava querendo sair fora. E eu vou ficar aqui, Deus está dando lambada, como a pastora Kátia gosta de falar. Eu estou tomando lambada de todo jeito aqui. E estou sozinho e não está dando nem para dar glória, nem aleluia. Mas eu estava ali firme e forte. Eu não corri, não fugi. Eu estava disposto a ouvir. Que a Bíblia diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Tem gente que tem ouvido para pôr brinco, piercing, óculos, caneta, cigarro, máscara. A Bíblia diz, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Eu estava ali querendo ouvir. E Deus falou, irmão. Vou falar para você. Deus falou. Eu ouvi claramente, Deus falou. À noite, a Márcia estava deitada de um lado, eu deitei do outro lado. Pode contar tudo ou não? Só uma parte. Vou contar tudo. Pronto. Aí eu falei, amor, quero te pedir perdão. Ela falou, quê? Quero te pedir perdão. Ele falou, essa hora da noite tá... Sai para lá com esse fogo aí que eu tô... Eu falei, não tô com fogo não. Tá frio, cai fora, eu quero... Eu falei, não, meu amor. Quero pedir perdão para você. Ela falou, o que foi? Eu falei, não, porque eu não tenho sido um bom marido. Falou, o quê? Tontice? Você é um bom marido? Eu falei, não, eu sei que eu sou um bom marido, mas eu posso ser um marido melhor. Aí ela falou, todo mundo pode ser melhor, pastor. Fique tranquilo. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu vi as mensagens, eu estava disposto a ouvir Deus falar comigo, e Deus falou comigo que eu posso ser um marido melhor. Eu estou pedindo perdão para você. Aí ela murchou. Aí ela quis, eu falei, não roube a minha bênção. Deixa eu tomar posse da minha bênção. Eu estou me comprometendo com você a ser uma pessoa melhor, um marido melhor. Foi isso ou não foi? Mas na terça-feira eu já acordei, já pagou tudo, já esqueci tudo. Não é brincadeira. Não, irmão, é verdade. É verdade. Porque, sabe, eu sentei ali para ouvir, eu estava disposto a ouvir.
E eu fui ouvindo, e Deus foi falando, e Deus foi falando, e Deus foi falando. Agora, se eu não queria ouvir Deus falar, eu colocava uma música, colocava, sei lá, qualquer coisa, um jogo de futebol. Mas eu queria ouvir Deus falar. Eu queria que Deus falasse comigo. Eu sou o pastor da minha casa. Eu sou o pastor da minha esposa e sou o pastor do meu filho. Daquelas 2 gatas folgadas que só come ração e dos 2 cachorros que também só come ração. Mas eu sou pastor lá na minha casa. Então, se eu sou o pastor, eu tenho que entrar pela porta. Eu não posso pular cerca. Eu não posso pular cerca. Eu não posso pular cerca. Eu tenho que passar pela... Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmão, está aqui na Bíblia, verso 2. Aquele que entra pela porta é o pastor. Aquele que faz a coisa certa é quem está preocupado em cuidar das ovelhas, preocupado em cuidar da esposa, preocupado em cuidar do filho, preocupado em cuidar da filha. Pessoas como você que saiu da sua casa e veio para cá. Pastor, igual a Tatiana me mandou mensagem, pastor, eu vou chegar atrasada, mas eu vou, não tem problema. Eu falei, não, tem problema se você não vier, venha. E ela veio, pronto. Pessoas como você, que saiu ou saíram das suas casas, cada um saiu de casa e veio para cá para ouvir, para aprender, para receber. Quem veio aqui para ouvir Deus falar, diga amém. Quem está ouvindo o que Deus está falando, diga aleluia. Irmão, irmã, é para a sua casa, é para a sua família, é para a sua empresa, é para os seus negócios. Não pule a cerca, passe pela porta, que Deus vai te honrar. Com outras palavras, não procure atalho, não seja aquela pessoa que vai fazendo tudo errado, vai dando um jeitinho de enganar um aqui, de dar um balão no outro ali, e assim por diante. Não seja uma pessoa assim, porque Deus, Ele diz que aqueles que fazem, que agem desse jeito, são comparados a ladrões, a assaltantes, ou seja, o ladrão e assaltante deixa alguém feliz, sim ou não? Ladrão e assaltante só traz tristeza, só traz amargura. Ladrão e assaltante deixa a casa, deixa a família, deixa a empresa assim, na lona. Uma pessoa que pula a cerca, ou seja, uma pessoa que faz as coisas erradas, ela leva tristeza, ela leva dor, ela leva vergonha, ela leva humilhação para a própria casa, para a própria família, para a própria empresa, para os próprios negócios. O Jonas, veja bem, o Jonas, ele teve a oportunidade de passar pela porta, mas o Jonas pulou a cerca para entrar no navio. Sim ou não? Sim. Nunca vi cerca no navio, pastor? Pois é, está vendo agora. Era para ele ir para um lado, para Nínive. Ele foi para Tarsis. Por quê? Porque ele estava pulando a cerca, ele estava dando um jeito. Quem pula a cerca, quem dá um jeito de fugir daquilo que Deus tem para fazer através da vida da pessoa, traz problema para a própria vida e para a vida de quem está à volta. O pessoal todo que estava na embarcação passou apertado ou não passou? Sim ou não? Sim. Sabe, tem muita casa passando apertada por causa disso. Porque aquela pessoa que é para ser a pastora da casa, da família, aquela pessoa está se comportando como um ladrão, como um assaltante. Aquela pessoa está pulando cerca, está fazendo a coisa errada. Aí fica todo mundo no aperto, a casa toda no aperto. Os filhos, as filhas, tudo no aperto. Todo mundo entra para o aperto, irmão. Então aí está errado. Verso 3 diz assim, ó, o porteiro abre a ele, a quem? Ao pastor, a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ouvem a voz de quem? Do pastor. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Olha que coisa linda. Ele chama as ovelhas pelo...
Com outras palavras, ele sabe muito bem quem está ali com ele no dia a dia. Ele sabe muito bem quem está debaixo do cuidado dele, debaixo do cuidado dela. Ele chama as ovelhas pelo nome e ele sai para fora com elas. Vamos passear, ovelhinha, vamos dar um rolê, vamos aí bater uma perna, vamos, ovelhinha. Com outras palavras, o pastor, ele proporciona alegria às ovelhas dele. O pastor, ele proporciona alegria à família dele. O pastor, ele proporciona alegria aos filhos dele. O pastor, ele faz aquela pessoa que entende que a figura do pastor é para facilitar a compreensão de um princípio. Ele vai entender, opa, pera lá, eu estou aqui destacado nessa casa para produzir alegria na vida dos meus filhos, alegria na vida da minha esposa, alegria na vida do meu marido, alegria. Eu estou aqui para ser um canal, uma ferramenta usada por Deus para produzir alegria. Aleluia! E tem pessoa, irmão, que às vezes, quando vai chegar em casa, o filho, a filha já até fala, o pai está chegando, a mãe está vindo. Por quê? Porque sabe que o pai, a mãe, o filho, a filha, que era para ser aquela pessoa que vai trazer a alegria, conduzir a alegria, proporcionar a alegria, não está cumprindo com o seu dever. E de alguma forma não está proporcionando a alegria que deveria ser proporcionada. Quem está me entendendo, diga amém. Vamos para o final da nossa conversa, verso 14. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, estas o seguem porque conhecem a sua voz. Olha que coisa linda, irmão. As ovelhas seguem o pastor, por quê? Porque elas conhecem o quê? A voz do pastor. Elas conhecem a voz do pastor. Eu acho isso tão joia, tão lindo. Conhecer a voz do pastor. Conhecer a voz daquela pessoa que cuida, que ama, que tem carinho, que tem apreço, que tem zelo. Conhecer, não, eu sei. Sabe aquela coisa de olhar e saber como que a pessoa está, se a pessoa está bem, se a pessoa está ruim, se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste. Sabe aquela coisa de olhar e falar, não, eu sei. Eu sei como o meu marido está, eu sei como a minha esposa está, eu sei como o meu filho está, eu sei como a minha filha está. Por quê? Porque eu sou ovelha, ele é pastor, eu sou pastor, ele é ovelha, e a gente se conhece, a gente tem intimidade um com o outro, a gente é amigo um do outro, sabe? Dias como esses que nós estamos vivendo, tem faltado, sabe o quê? Pastor e ovelha, pastor dentro de casa. Porque tem muito filho que não tem a amizade do pai. E tem muito pai que não tem a amizade do filho. Tem muita casa que não há relacionamento. Tem família que os filhos não se conversam entre si. Então Deus, Ele nos chama para um culto como esse para dizer assim, olha, num lugar onde é entendido o princípio do pastoreio, a alegria ela é manifesta porque há respeito, porque há intimidade, porque há prazer em estar um com o outro. Esse princípio ele não pode ser quebrado. Verso 5 diz, nunca seguirão um estranho. E nós temos visto tantas e tantas ovelhas seguindo estranho. Mas você está entendendo que nós não estamos falando de ovelha, né, irmão? Nós temos visto tanto filho, tanta filha, seguindo tanta gente que só faz besteira e não ouve o pai, não ouve a mãe. Nós temos visto tanta gente dando tanta cabeçada. Exatamente por conta disso, nunca seguirão um estranho. Por que não seguirão? Porque tem conversa, tem diálogo, tem amizade, tem reciprocidade, tem compreensão dentro de casa. Então, ali dentro de casa as coisas acabam sendo ajustadas, acabam sendo arrumadas de uma maneira que ninguém saia no prejuízo. Fugirão dele.
porque não reconhecem a voz de estranhos. Verso 6 diz assim, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhes estava falando. Você vê? Está difícil de entender, irmão? Sim ou não? Eu acho que dentro do possível está até simples a conversa. Mas ainda assim eles tiveram dificuldade. Eles não entenderam a comparação. Porque eles estavam achando que estava falando de ovelha mesmo, do pastor. Não era disso. Você tem que entender que não está falando do pastor e da ovelha. Você tem que entender que está falando de gente, do dia a dia. Está falando de você, lá na sua casa, lá no seu trabalho. Está falando de princípios que, quando são respeitados, eles produzem uma vida vitoriosa. Segue a conversa. Então Jesus afirmou de novo, olha, agora Jesus afirma de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Agora Jesus escancara, ele diz assim, olha, eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta. Qualquer pessoa que quer ser feliz na vida não pode pular cerca, tem que passar pela porta que se chama Jesus. Jesus é a porta. Talvez você veio para cá na noite de hoje, talvez você veio para cá pensando, meu Deus, eu preciso de uma vitória financeira, eu preciso da oportunidade do trabalho, eu preciso da resposta da justiça, eu preciso que o meu casamento se alinhe, se ajuste, eu preciso da vitória física, emocional, sentimental, e Jesus está dizendo assim, se pular cerca não tem vitória, mas se passar por mim a vitória ela é certa, ela é garantida. Quem crê diga amém, diga aleluia e bota a palma para Jesus. Vamos encaminhar o final da conversa. Verso 8. Jesus diz assim, todos os que vieram antes de mim eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões, eram assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. É interessante que ele diz assim, entrará, sairá, encontrará pastagem. Com outras palavras, ele está dizendo assim, quando ele diz encontrará pastagem, ele está dizendo, não vai faltar nada. Nada, nada, nada. Só que ele fala mais do que isso. Ele fala assim, entrará, sairá. Ele está dizendo, não vai viver uma vida presa, de escravidão. Vai aprender o que é viver livre, leve, solto, feliz. E será abençoado, terá pastagem. É aí que está o negócio, irmão. Tem muita gente que tá se sujeitando ao ladrão, ao assaltante, àquele que produz tristeza, e vive amarrado, e vive ali aprisionada. Quanta gente aprisionada nas drogas? Quanta gente aprisionada no adultério? Quanta gente aprisionada na bebida, no cigarro? Quanta gente aprisionada na mentira, no roubo? Qualquer uma dessas coisas e outras tantas, porque não é só isso, mas qualquer uma dessas coisas e outras tantas que a pessoa faz, ela sempre fica ali, aprisionada. Então ela faz, aí ela tem que ficar atenta. Será que ninguém viu? Será que ninguém sabe? Será que eu apaguei o histórico? Será que eu lembrei de fechar o computador? Será que eu lembrei? Será? A pessoa não fica livre, a pessoa não vive, a pessoa não tem paz. Mas aquele que passa pela porta que é Jesus, ela entra, ela sai, ela está livre, ela sai, aí ela fala, eu larguei o computador ligado, mas não tem problema, não tem nada lá que ninguém possa ver, tá? O que tem lá, qualquer um que quiser ver, pode ver. Eu esqueci meu celular, não sei aonde, e se alguém pegar? Não, quem entra e
sai e passa pela porta, pode pegar meu celular, pode olhar meus históricos, pode olhar tudo, não tenho nada para esconder. Você está entendendo, irmão, a conversa, sim ou não? Isso é passar pela porta. Isso é viver com Jesus. Isso é ser uma pessoa livre, leve, solta e abençoada. Que Deus te abençoe. A campanha está no 3º dia. Aquele que passa pela porta, a porta é Jesus. Vamos ficar em pé porque nós vamos orar e nós vamos entregar o 3º dia da nossa campanha a Deus. Quem entendeu a conversa, diga amém. Quem não entendeu é só assistir de novo depois, está tudo no YouTube, tá bom? Você assiste lá e assiste com uma caneta, com um papel, vai anotando e vai dar tudo certo. Agora eu quero orar com você. Agora eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar, irmão, eu quero orar e quero liberar a bênção sobre você. Faça a coisa certa, entre pela porta, você vai ser tentado a pular a cerca. Não pule a cerca. Não pule. Entre pela porta. Quem entra pela porta está tranquilo, está de boa, não tem preocupação com nada. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro com meu irmão, eu oro com a minha irmã, que vieram para esse templo, eu oro com aqueles que estão acompanhando a Deus através da transmissão, ó Pai, online. Eu oro, Pai, e peço a Tua bênção. Eu oro e peço, Pai, a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre a vida de todas essas pessoas. Deus, são homens e mulheres sérios, pessoas sérias, que querem fazer a coisa certa. Às vezes são convidados a pular a cerca, mas via de regra, eles seguem fazendo a coisa certa. E com isso não tem jeito de dar errado. Entra, sai, acha pastagem. Tem uma vida livre, tem uma vida abençoada, tem uma vida próspera, em todas as áreas, em todos os aspectos. Eu oro para que meu irmão e minha irmã tome posse da bênção deles na noite de hoje. E a maior bênção de todas é passar pela porta, em nome do Senhor Jesus. E você diga amém, diga graças a Deus.